vamos conversar com o professor da Universidade Federal do Ceará, filósofo político e também cientista político, Dr. Átila Amaral. Situação política complicada, inclusive com avanço do autoritarismo, andando junto com interesses de natureza política no Brasil, doutor Átila. Como é entender essa situação? Os desafios são graves para todos nós. A situação não é fácil, a interpretação não é fácil. O movimento da esquerda no poder, geralmente é um movimento que busca concentrar poder. Mas essa concentração de poder depende de certas articulações. E ela precisa se fazer conjugadamente com a gestão de certos interesses. Os grupos do estamento político que não têm uma conformação assim, ideológica muito bem estabelecida, tendem a apoiar esse processo de concentração de poder, mas tendo uma contrapartida. Nesse momento, a esquerda está se articulando com esses grupos para fazer avançar suas agendas, pagando o preço necessário, e aí o preço pode ser entendido tanto no sentido literal, financeiro, econômico, quanto no sentido político, porque algumas dessas funções a esquerda gostaria que estivesse na mão de esquerdistas tradicionais, né? Mas sabe que o momento requer algum tipo de acomodação de interesse com forças que ou não são de esquerda ou são de esquerda num sentido muito mais fraco. Esse processo avança, mas nós observamos que a atmosfera geral já permite que as expressões de controle se coloquem com mais clareza. Por exemplo, esses esforços para obter dados de todos os seguidores do Bolsonaro, ou seja, violar a integridade das comunicações de muitas pessoas, e mesmo as colocações do ministro Barroso no contexto de uma reunião da UNE, em que ele diz: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso aí já revela um certo relaxamento. Nós já dominamos, já não há mais aquele conjunto de manifestações muito forte. Aquelas punições, de certa maneira, desestimularam muitos a se expressar contra o governo que entrou. Então já há um certo relaxamento. Não há mais aquele cuidado de ocultar os acordos, os objetivos, né? O próprio Lula, em maio, elogiou o próprio Maduro abertamente, colocando no plano da mera narrativa as situações concernentes à ditadura venezuelana. E nós estamos no contexto desse avanço do autoritarismo, mas dosado com uma acomodação a interesses regionais, a interesses partidários, mas já há uma tranquilidade de colocar de forma aberta o que não se colocava antes. O pedido de impeachment são mais de 70 deputados e mais de 10 senadores. Isso pode render alguma coisa que seja contrária aos interesses dos que agora não escondem mais a militância política, que estão no STF, a Corte Judiciária? É possível, em certo sentido, é a obrigação deles fazer isso. Como oposição, eles devem fazer isso. Agora, surtir os efeitos necessários a ponto de questionar o poder estabelecido vai depender de fatores que nós não estamos visualizando claramente. Só para colocar um exemplo bem simples, mas pedagógico para a compreensão. Teve uma época que havia uma greve aqui das universidades, e o presidente era o Fernando Henrique, o presidente não recebia, aí aconteceu uma série de incêndios na Amazônia, uma coisa totalmente desconectada com a nossa greve. Eu digo nossa, mas eu não era, meu filho que estivesse à frente da greve, não, mas eu já era professor e acompanhei. Veio uma onda de impopularidade dele, aí ele recebeu, o pessoal acabou tomando medidas para ficar mais simpático, receber. Às vezes, acontecem coisas assim. De repente, uma movimentação no exterior, um problema econômico que eclode com um movimento desse que tem pouca força. E se tivesse muita força, faria com 200 deputados e 40 senadores lá. Porque a maioria é acomodada. Quem é chefe de um departamento de uma universidade sabe que você tem 40 pessoas e ali 7, 8 aqui fazem tudo, entendeu? Os outros só vêm quando percebem que vão ter algum prejuízo ou que tem algum interesse diretamente implicado. Isso é verdade na sociedade em geral e mesmo nesses grupos menores. O que é que acontece? Essas iniciativas são da maior importância. Agora, as condições estão claramente postas para surtir esse efeito? Não. Mas você tem que semear, senão você não colhe. Eles estão fazendo a semeadura, eu acho, da maior importância. Torço para que o Senado acorde, mas eu diria que agora essas condições não estão dadas. O que não invalida, pelo contrário.
torna até mais meritória a ação deles. Porque se eles não fizerem nada, aí é que fica mais difícil mesmo. Eles estão semeando. Agora, a hora da colheita depende de chuva, depende do adubo, depende de condições que, no caso aí, política, nós não temos essas condições assim, sob o nosso controle. Mas ele tem que fazer, porque na hora que essas condições aparecerem, você já está, como se diz lá no jargão dos meios do Rio de Janeiro, você já está com uma bala na agulha. É importante essa iniciativa. Doutor Átila, o desembargador aposentado Sebastião Coelho, ele fez uma declaração bastante firme na comissão do Senado que ouviu ali advogados e familiares dos presos políticos que estão na Colmeia e na Papuda, em Brasília, por causa dos atos ocorridos ali no dia 8 de janeiro. Ele pregou a importância e a necessidade da população voltar às ruas e usou a expressão de maneira muito clara, perder o medo. E ele cita expressamente a STF, fala que os juízes estão com vergonha para não enfrentar problemas, os juízes estão envergonhados, mas não podem se manifestar. Será que em algum momento isso aí pode produzir algo inesperado, doutor Átila? Eu tenho falado desses momentos que podem vir pelas crises econômicas, ações externas, geopolíticas e pode vir por grupos específicos que se insurgem, por divisão interna do establishment. Veja como é grave que, ao pedido de que o povo, que já está um pouco ressabiado, que se manifestou muitas vezes e não conseguiu êxito, se manifeste, e pessoas que têm posições de maior influência e força não estão se manifestando ainda. Tanto é que, porque se fosse assim, quantos artigos saem aí no jornal de Maranhão de juiz questionando isso? Aqui no Ceará eu não vi nenhum ainda. Eu peço, inclusive, se aparecer aí, por favor, me mande para eu pelo menos falar. É claro que eu acho que ele está certo ao dizer o seguinte: grande parte dos integrantes do Supremo perderam a condição de fazer certos julgamentos em função do envolvimento político com as bandeiras e com as causas. No caso do ministro Luiz Roberto Barroso, isso é claríssimo, porque ele já está sendo dito. É claro que depois ele pode arranjar uma explicação, mas nós sabemos que isso é uma coisa consistente. Ele participou daquelas conferências na Universidade do Texas, How to Beat, que é como se livrar de um presidente. Depois falou para a Tabata que ele era o lado bom do embate político. Já está claro, isso aí não tem dúvida de que, ao assumir essas atitudes, ele perde condições até jurídicas mesmo. A imparcialidade não é a mesma coisa de neutralidade, não. Ou seja, ele passa a ter um vínculo com a causa política. É aquela mesma situação muito próxima daquela militância política ou daquele lobby que foi feito lá naquela discussão do voto auditável. No caso do ministro Barroso, há uma linha de continuidade que, se ele fizesse uma reflexão, ele não assumiria a presidência do tribunal, porque o grau de comprometimento político dele com o antibolsonarismo é de tal modo grande que talvez ele vá contribuir para gerar muita fricção. É claro que uma modificação desse quadro, porque você tem forças que reúnem a velha esquerda e a nova, a esquerda sindical e a esquerda da cultura, reúne grande parte dos estabelecimentos estaduais, em especial no Nordeste, não é grande parte, é praticamente a totalidade. Forças, meios de comunicação, a grande mídia, as universidades, tirá-lo do Supremo, ou neutralizá-los, ou criar outro tribunal e redistribuí-lo, seria uma ação política que requer muita força política, ou muita mobilização popular. Não é algo simples. É preciso que haja alguma fricção política muito forte, alguma crise que gere, que crie as condições para superar esse medo, porque por enquanto as pessoas estão ressabiadas em função de que elas se manifestaram muitas vezes e os frutos das ações delas não apareceram, né? Então elas estão um pouco desiludidas e a situação já é diferente. Há também uma crise de lideranças. A principal liderança da direita, que não é uma liderança convencional, é um estilo totalmente diferente, o caso do Bolsonaro, está preocupada em se safar de processo. Essa caça-salanhol e essa inelegibilidade do Bolsonaro são compreensíveis do ponto de vista jurídico. Ele indica o caminho certo, que é a modificação do sistema judiciário. Isso aí eu acho que hoje é a prioridade. Está à frente de questão social, está à frente, certo? Porque sem um judiciário confiável, não há estabilidade jurídica, não há paz social, porque
se gera uma situação de muita confusão. Essa é a minha advertência, e essa confusão privilegia as forças mais organizadas da sociedade, no caso a esquerda. Porque a direita, como ela não tem representações partidárias orgânicas, no outro lado, como você tem lideranças já consolidadas, as decisões são tomadas mais rapidamente. Por exemplo, quando saiu o governo Bolsonaro, eu sou da universidade, quando o governo Bolsonaro lançou aquele Futurice, que era um projeto lá do Van Traub, tinha algumas coisas boas, mas tinha muita coisa que era irrealizável. Mas com pouco tempo, você já tinha inúmeros grupos de trabalho em várias universidades, com um deles você já tinha gente que estudou aquilo, sabendo o que era. Uma coisa é você lutar contra forças desarticuladas, outra coisa é você pegar estruturas organizadas. São 15 mil sindicatos. Eu estou só dizendo que tudo bem, eu acho que ele está certo, que o caminho é esse, a coisa tem que amadurecer. Pode ser que essa rearticulação volte, as manifestações voltem aos poucos, e num determinado momento, em função de um fator que desencadeia, as coisas ainda não estão colocadas assim. Não quer dizer que não se deva agir ou que não se deva caminhar nesse sentido, mas tendo lucidez também, porque é uma disparidade de meios muito grande e muitos não querem se arriscar, compreensivelmente. Mas assim, vamos caminhando, vamos abrindo caminho. É importante também a consciência das pessoas de que a coisa do jeito que está realmente não tem como ficar, que é perigoso para todo mundo. Pode criar uma instabilidade, porque qual é o problema? Em um certo sentido, nós temos uma situação anômala, porque numa ditadura você tem uma lei autoritária. No nosso caso aqui é um pouco diferente. Em certo sentido é pior. Por quê? Porque você não tem uma lei autoritária, você tem a mesma lei. A mesma lei, o mesmo texto legal, ele serve para propósito diferente. Não tem essas terminologias novas aí de gênero, mas existe um gênero fluido. O sujeito é uma cor de manhã, de noite ele já muda. Então isso é um pouco a questão da Constituição. O mesmo texto serve para explicar uma coisa e o contrário. Quer dizer, fica difícil você ter uma estabilidade, ter tranquilidade, porque nós precisamos disso para ter paz social, porque nós temos direito de divergir. Mas quando não há um parâmetro claro, essa divergência se transforma numa confusão ingovernável. E nenhuma sociedade vive numa confusão ingovernável. Quando ela está assim, geralmente aparece uma força que acaba se impondo mesmo por meios mais brutos, né? Claro que nenhum de nós deseja isso, mas em alguns momentos há indício que nós estamos caminhando nesse sentido. E aí nós temos que ter as precauções e tentar superar essa situação.